Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua presença em mais um dia. Que bom começar o dia bem cedinho aprendendo sobre saúde. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui o Dr. João Hugo, que é infectologista. Tudo bem, doutor João? Tudo bem, pastor? Bom dia novamente. Muito obrigado por seu tempo, por estar conosco aqui ao longo dessa semana. O doutor João, ele se formou aqui na Universidade Estadual do Amazonas, fez residência em infectologia pela Fundação de Medicina Tropical, tem um mestrado em doenças infecciosas e parasitárias também pela Universidade Estadual do Amazonas, é o infectologista do Hospital Adventista de Manaus e também é professor da Universidade Federal aqui do Amazonas. O senhor leciona lá há quanto tempo já, doutor? Eu já estou há 13 anos. 13 anos? 13 anos como professor. E lá são as cadeiras de infectologia? Só a cadeira de infectologia que eu faço. Infectologia. Muitos alunos já passaram suas mãos, então. Inclusive, os nossos residentes hoje, a maioria, e médicos daqui que estão aqui no hospital. Que estão aqui no hospital, já foram meus alunos, já fizeram residência e agora já está com a gente aí. E o senhor se considera um professor muito carrasco ou o senhor bonzinho? Eu diria que médio. Meio termo. Meio termo. Tá certo. Obrigado, doutor João. Hoje ele vai nos falar um pouquinho sobre doenças bacterianas. Essas infecções bacterianas, quais são as mais prevalecentes hoje e o que causa essas infecções? Das infecções bacterianas, o que a gente pode chamar a atenção que é frequente praticamente no mundo todo, né? Uhum. Então nós temos as pneumonias, o carro-chefe. O carro-chefe nosso são as pneumonias. As nossas maiores internações, os pacientes que nos procuram ambulatório e pronto-socorro, são as pneumonias. Uhum. A outra infecção que é muito comum e que nos demanda bastante também são as infecções urinárias, né? Okay. Então as infecções urinárias, então principalmente as mulheres, são as mais acometidas pelas infecções urinárias, mas os homens também depois dos 50 anos de idade, devido a alterações fisiológicas, você também tem as infecções urinárias nessa faixa etária. As infecções de peles, né? Então são as celulites, abscessos, os traumas que causam infecção, né? As picadas de inseto que podem levar a abscesso. Então as infecções abdominais, por último as infecções abdominais que são apendicite, diverticulite, gastroenterite bacterianas, são são as principais infecções que nós temos como carro-chefe assim, de atendimentos nos nossos pronto-socorros e hospitais e clínicas no mundo todo. É fácil a pessoa identificar que ela está contaminada? Ou como é que a pessoa sabe? Olha, eu estou com uma doença com infecção bacteriana. Não existe uma regra. Sim. A primeira coisa que a gente entender é que não existe uma regra. Mas, para a gente colocar 80% das pessoas, vamos colocar assim, em um grupo, a pessoa tem que se identificar como uma infecção bacteriana. Se ela tem uma febre alta... Isso vai indicar uma infecção? Vai indicar uma infecção bacteriana. Tem vírus que dá infecção alta? Tem. Né? Influenza dá uma temperatura 38, 39, dengue 39, mas uma febre alta persistente, mais de 3 dias, liga o alerta, certo? Há sinais que a gente identifica nas infecções bacterianas, que é a sepse, onde nós temos uma frequência cardíaca acima de 90%, isso é importante, né? Então muitas pessoas hoje tem um relógio que verifica isso, né? Então, acima de 90% é um sinal de alerta. Uma frequência respiratória, pessoa que está ofegante, né? Respirando muito, mais de 20 incursões, ou seja, você vai contar em 1 minuto ali, deu mais de 20, é um sinal de alerta também, certo? E se você fizer um exame de sangue, onde há uma alteração de leucócito para cima, acima de 10 mil, por exemplo, que é o nosso padrão ali, você sempre olha, hoje as pessoas são mais orientados, acima de 10 mil, liga o alerta também. Então, se você tem um grupo, 2 situações dessas, procure um atendimento. Já é um sinal de alerta que você possa estar com uma infecção bacteriana, tá certo? Às vezes não é fácil você fazer o diagnóstico como pessoa comum, leigo, mas o médico consegue diferenciar isso. Mas mais de 3 dias está errado, porque as infecções virais, normalmente elas têm um prazo. O vírus, ele replica, e aí ele para de replicar, começa a morrer, e vai embora. Ok? As bacterianas não. Ela perpetua. Porque você não consegue eliminar. E ela vai se multiplicando. Então a infecção vai se perpetuando e o seu estado vai se agravando. A hora que a pessoa começa a ter dificuldade de urinar, porque o rim está sofrendo. É a hora que a pessoa começa a ter dificuldade de respirar, porque o pulmão está sofrendo por causa da pneumonia que está aumentando, né? Então tosse começa a aparecer nos casos da pneumonia.
dor para urinar, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então, são sinais que vão agregando aí para a gente fazer o diagnóstico. Então, a população tem sinais de alerta, que são esses que eu falei, da frequência respiratória, cardíaca, febre alta, né? Mas também tem alguns sinais que você vai de acordo com o foco de infecção. E o tratamento dessas doenças, dessas infecções? Como é que a gente se procede? 100% das infecções bacterianas são tratadas por antibiótico. Antibiótico. É antibiótico. Uhum. Obviamente que a gente tem que tomar cuidado com os antibióticos, né? Porque nós temos um problema de saúde pública, que são a resistência microbiana, tá certo? Então, esse é um problema. Então, o antibiótico, ele tem que ser dado no momento certo, mas para a infecção correta. Não adianta você tratar, como nós falamos ontem, de infecção viral, por exemplo, influenza, Covid, com antibiótico, com azitromicina, com amoxicilina. Isso não vai resolver. Na verdade, vai piorar o seu estado, porque pode causar efeitos colaterais, que essas medicações têm, certo? E gerar resistência às bactérias. E quando você precisar do antibiótico, você já não vai poder utilizá-los. Uhum. Então, é o antibiótico o tratamento. Na maioria das vezes, antibiótico oral. Nos casos mais graves, precisa de uma internação para a gente ver. Certo? Ok. E o diagnóstico, ele depende do sítio de infecção. Mas, normalmente, a gente brinca como infectologista, e que nós chamamos a atenção dos nossos alunos, residentes e tudo mais, peça uma cultura, sempre. O que é a cultura? É onde a bactéria vai crescer. Uhum. Né? Então, a gente tem uma cultura de sangue para dar o diagnóstico do tipo de bactéria e qual antibiótico melhor serve para aquela bactéria. Para aquela bactéria. É assim que a gente identifica qual é a bactéria e qual o melhor tratamento para ela. Inicialmente, doutor, mas demora uns 3, 4, 5 dias, depende, tá? E como vocês fazem? Nós temos estudos, trabalhos, que vão mostrando qual é o melhor antibiótico e qual a maior frequência de bactéria. Agora, cada pessoa é uma pessoa. Então, pode ser que você esteja fora dos 90% e esteja uma bactéria que não é o que é comum. Por isso que se recomenda sempre coletar as culturas, sempre fazer, para que a gente possa ter certeza daquilo que a gente está tratando e traçar o perfil epidemiológico das infecções bacterianas. E aí sim, montar guias e protocolos para que os próximos, quando não souberem o que é, iniciar aquele tratamento e quando chegar a cultura, refazer o seu tratamento, modificá-lo ou não e continuar o tratamento. Ou seja, por isso chama de tratamento, né? Porque vai se obtendo informações sobre a bactéria, como lidar com ela. Exatamente. E também é importante no uso do antibiótico sempre atender a prescrição médica, né? Tem gente que às vezes usa 3 dias e 4 para. Isso pode ser um problema, né? É um grande problema, né? Então a gente tem, óbvio, hoje em dia nós temos usado cada vez menos antibióticos e com tempos mais curtos, mas tempos curtos controlados. Uhum. E cada paciente tem o seu tempo. Por que isso, doutor? Porque tem pacientes que têm uma imunidade mais baixa que ele não consegue responder e resolver o resto da infecção. Então, nós temos que levar ele um pouquinho mais tempo para tratar, tá certo? Outros não. Outros, com 5 dias, você já resolve uma pneumonia, né? Mas o tempo curto, ele é ruim, não deve. Então, está aí o conselhos práticos para o nosso dia a dia e para você ficar antenado com relação a essas doenças bacterianas. Doutor João, muito obrigado. Amanhã continuamos nossa conversa. Amanhã continuamos. Então, tá bom.